Olá, tudo bem? Na nossa aula de hoje, iremos fazer uma revisão de alguns assuntos que estudamos neste período de aulas remotas. Então, abra o seu caderno, pegue o lápis, faça anotações, pois a nossa avaliação já está chegando e não tem nada melhor que uma revisão, não é mesmo? Lembrando que o seu conhecimento é construído por você. Estamos aqui apenas para mediar este conhecimento, mediar este aprendizado. Então, faça a sua parte, estamos aqui também para te ajudar. Então, vamos revisar? Síntese dos conteúdos estudados. Durante esse período, a gente estudou aí história da língua portuguesa, linhas cinéticas, metáforas visuais, tipos de linguagens, gênero textual música, gênero textual filme, leitura e interpretação de texto. Dentro dessa leitura entra aí a leitura multissemiótica, entra todos os tipos de leitura. Lembram? Então vamos lá. Viajando pela história da língua portuguesa, percebemos que o português ele surgiu da mesma língua que originou a maioria dos idiomas europeus e asiáticos. Ou seja, a língua portuguesa ela deriva do latim, a língua que tem sua origem na região do Lásio. Os romanos, ao conquistarem as regiões vizinhas, eles levavam sua cultura, a sua língua, né? Ou seja, o latim. E o latim, ele era a língua oficial do antigo Império Romano e possuía duas formas, o latim clássico e o latim vulgar. O que seria o latim clássico? Era uma variedade usada sobretudo nos textos literários e políticos. Ou seja, quem usava esse latim clássico eram os escritores, as pessoas cultas, né? As pessoas da aristocracia. É como se fosse a língua culta hoje, a língua formal. E tinha o latim vulgar, que era uma variedade usada como língua familiar em diversas classes sociais. Foi a variedade difundida no processo de expansão do Império Romano. Ou seja, como o latim vulgar ele era utilizado ali pelos soldados, pelos comerciantes, pelos funcionários, então eram essas pessoas que saíam andando, né, pelo mundo, saíam conquistando as regiões, as terras. Então eles levavam esse latim vulgar. E é desse latim vulgar que gerou aí, né, que surgiu o português. O latim ele vai sofrendo alteração em contato com as diferentes línguas já existentes nas províncias de Roma, dando origem às línguas românicas ou neolatinas. Ou seja, quando um grupo de pessoas eles conquistam outras terras, e logicamente essas terras lá têm outras pessoas também que têm sua cultura, que têm a sua língua ali daquela região, então há uma mistura aí de línguas, há uma mistura de cultura e o latim ele foi sofrendo essas alterações e deu origem aí às línguas românicas ou neolatinas, né, que são novas línguas. Então, quando uma língua tem contato com outra língua, então vai haver ali uma mistura. Foi o que aconteceu com o latim vulgar. Né? O latim vulgar teve essa mistura e teve essa alteração, sofreu essa alteração, gerando outras línguas, né? E dentre essas línguas temos o português, o espanhol, o italiano, o francês e assim por diante. O português hoje, né, é uma língua oficial de 230 milhões de falantes. Ou seja, fala-se o português em Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, no Brasil, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste. E
A língua portuguesa chegou aqui ao Brasil em 1500 com os jesuítas, né? Que também impuseram a língua e a cultura portuguesa. Dessa forma, o nosso português teve a influência de lá de Portugal, mas também da língua indígena, ou seja, dos índios que aqui habitavam. Né? Além disso, também teve influências das línguas, né, da língua trazida pelos escravos africanos e também pela língua trazida pelos imigrantes, ou seja, teve várias influências aí o português do Brasil, né, que falamos hoje, que não deixa de ser o português, porém torna-se diferente dos outros países, né, que também falam o português. Cada país, né, cada região, até mesmo dentro do Brasil, tem as suas diferenças. Tem a linguagem regional de determinado lugar, até mesmo aqui próximo da gente, né, uma cidade perto da outra, mas tem ali a sua cultura, né, a sua linguagem própria ali, alguns dialetos e assim por diante. Então, o que seria uma língua? A língua é um sistema de signos, de palavras, de vocábulos convencionado pelo homem, pelos homens, e utilizados por grupos. Ou seja, a língua é esse sistema de signos, né? Cada país tem a sua língua, língua portuguesa, francesa, japonesa e assim por diante. A língua, como diz aí Marcos Bagno, é como um rio que se renova. Ou seja, uma língua tem contato com outra língua, ali já pode, né, tem a possibilidade de gerar uma nova língua. Ela vai se renovando. E também a língua ela não é morta, a língua ela é viva. Né? Por isso que Marcos Bagno diz que ela é como um rio. Ela vai se renovando. Ou seja, algumas palavras vão surgindo, outras vão desaparecendo e assim sucessivamente. A língua ela está em constante transformação, não é mesmo? Língua e linguagem é a mesma coisa? Não. Linguagem é a capacidade do ser humano de comunicar ideias ou sentimentos. Só que, para ele comunicar ideias ou sentimentos, é claro, ele usa a língua, né? Através de gestos, sons, símbolos ou palavras. Então, essa linguagem aí não é somente por palavras, né, ou somente por gestos, mas tem aí uma mistura para que haja a comunicação. Então, língua é um sistema de signos, de palavras, de vocábulos, de regras, né? Cada língua tem a sua regra. E a linguagem é a capacidade do ser humano de se comunicar. E ele usa como instrumento para se comunicar a língua, né? A língua do seu país, da sua região, né? Para haver aí esta comunicação. E esta comunicação, ela pode ser através de gestos, sons, símbolos ou palavras. Temos aí um exemplo, né? Em que o aluno chega, aí, professora, eu e os brother, tudo tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do new português. E a professora aí ficou sem entender, né? O que ele quis dizer. Ou seja, ele utilizou a língua, né? A língua ali dos adolescentes, né? Vamos dizer assim, a linguagem que os adolescentes usam. Só que a professora aí não entendeu nada do que ele disse. Ou seja, língua mais linguagem é igual a comunicação. Não teve aí essa soma, né? Essa adição. Ele usou a língua, a professora não entendeu a linguagem dele, então podemos dizer que não houve comunicação. Então, para que haja comunicação, é preciso, né, a pessoa falar a mesma língua do outro, do emissor, do interlocutor, do que está falando, do que está ouvindo, para que haja essa comunicação.
Por exemplo, se eu chegar nos Estados Unidos e começar a falar o português aqui do Brasil para uma pessoa que não entende lá, ou ela falar comigo e eu não entendo, então ela está usando a língua dele, do país lá, que é o inglês, eu estou usando o português, que é a minha língua aqui, mas não vai haver uma comunicação. Então, isso é muito importante, né? Para que haja uma comunicação, a língua mais a linguagem precisa ser, precisa ter um entendimento, né? A linguagem, ela pode ser expressa de três maneiras. Temos três tipos de linguagem. Temos a linguagem verbal, a não verbal e a linguagem mista ou híbrida, né? O que seria a linguagem verbal? É expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Linguagem verbal ou linguagem verbalizada é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. A linguagem não verbal, ela utiliza signos visuais, como por exemplo, os gestos, a postura, ilustrações, placas, ou seja, a linguagem não verbal não tem aí palavras, não tem fala, né? Somente gestos, ilustrações e assim por diante. Já a linguagem mista ou híbrida, ela agrega duas modalidades, ou seja, a verbal e a não verbal. A linguagem mista vai ter palavras e, ao mesmo tempo, imagens, ilustrações, placas, né? Por exemplo. Temos aí um exemplo: linguagem verbal, não verbal e mista. A primeira placa aí tem escrito proibido estacionar. Tem alguma imagem aí nesta primeira plaquinha? Proibido estacionar? Não. Temos aí apenas palavras escritas. Então, nessa primeira imagem aí, foi utilizada a linguagem verbal. Somente a linguagem verbal. A do meio, temos aí o símbolo, né? Um E cortado. Que também, se eu ver essa placa em frente a uma garagem, ao Banco, né, do Brasil, ao qualquer lugar, eu vou entender que é proibido estacionar ali. Ou seja, vai haver uma comunicação, vai ter uma comunicação, mesmo sem nenhuma palavra escrita, vamos dizer assim, tem uma comunicação. Quando tem comunicação, a linguagem, né, foi utilizada corretamente. Então, aí foi utilizada a linguagem não verbal. Por que não verbal? Porque não tem palavras escritas nem faladas. Tem aí só uma imagem, uma placa, uma ilustração, né? E no outro, temos o desenho, a placa, e escrito embaixo, proibido estacionar. Então eu tenho aí uma linguagem mista, ou seja, foi empregado a placa, né, que é o desenho, a imagem, e também palavras escritas, proibido estacionar. Então foi usado aí as duas linguagens. Temos também outros exemplos aí do lado, né? E só para relembrar, linguagem verbal, palavras escritas ou faladas. Linguagem não verbal, gestos, postura, ilustrações, placas. E a linguagem mista utiliza as duas, palavras escritas e também gestos, placas, ilustrações, assim por diante. Entendido? Que tipo de linguagem é essa? Vamos ver se você entendeu. Temos aí, é proibido fumar neste local. Temos aí uma placa. Será que nessa placa foi utilizada a linguagem verbal, não verbal ou a linguagem mista? Muito bem. Letra A, isso mesmo. Linguagem verbal. Por que foi empregada aí a linguagem verbal? Porque só temos palavras escritas. Muito bem. E se tivesse aí somente um cigarro, né?
a ilustração, a imagem de um cigarro cortado, com um traço na vertical, cortado, ou na horizontal, tanto faz. Isso mesmo, teria aí uma linguagem não verbal. E se tivesse o símbolo, a imagem do cigarrinho cortado e também escrito aí, é proibido fumar neste local? Muito bem. Teríamos aí uma linguagem mista, né? Que foi utilizada a verbal e a não verbal. Compreendido? Muito bem. Dentro aí das linguagens, eu também posso me expressar, né? Me manifestar, usando a conotação e a denotação, que são manifestações da linguagem que estão relacionadas com os significados das palavras ou expressões de um sentido, de um enunciado. O que seria a conotação ou sentido conotativo, denotação ou sentido denotativo? O sentido denotativo é o sentido real. Já o sentido conotativo é o sentido figurado. O sentido denotativo, ele permite uma única interpretação. Já o sentido conotativo, ele permite várias interpretações. O sentido denotativo, dicionário, ele vai seguir ali aquela interpretação do dicionário, o significado que está ali no dicionário. Lembra aí, denotativo começa com a letrinha D, isso mesmo, D de dicionário. Vamos associar dessa forma que vai ficar mais fácil para você entender. Então, denotativo vai empregar o significado real, né? Uma interpretação única. Já o sentido conotativo, C de contexto, vamos lembrar assim, C de contexto, de criatividade. Então, vai depender do contexto que está ali a frase, a palavra, para você entender. O sentido denotativo é um sentido comum a todos. Qualquer palavra igual àquela ali naquela da frase vai ser a mesma, vai ser o sentido ali do texto, do dicionário, o sentido real. Já no sentido conotativo, vai ter aí um sentido mais rico, né? Expressivo, mais de um sentido, ou seja, vai depender do contexto que foi falado aí em cima. O sentido denotativo, ele é utilizado em textos informativos, científicos, jornalísticos, né? Nesses tipos de texto. Já o sentido conotativo vai ser utilizado mais em textos literários, publicitários, ou seja, poemas, romances, músicas, propagandas, em que você pode brincar com as palavras, né? Em que você pode ter aí uma certa criatividade, C de criatividade, nesse sentido conotativo, com as palavras, brincar com as palavras. Ou seja, o sentido denotativo, ele é sério, ele é um sentido real, ele não brinca, ele é sério, sentido denotativo. Já o sentido conotativo, ele é brincalhão, ele é mais palhaço, né? Vai depender do contexto para você entender, ok? Recapitulando, denotação é o emprego de palavra no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que consta nos dicionários. Lembra que eu disse denotação, começa com a letrinha D, D de dicionário, lembra isso. O que tem a ver dicionário? O dicionário traz o sentido real da palavra. Já a conotação é o emprego de uma palavra tomada em um sentido figurado que depende do contexto. C de criatividade, sentido figurado, um sentido que você vai depender, né, do contexto ali para você entender. Vamos ver se você entendeu? Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho, né? Ou seja, a palavra cabeça aí, né, no sentido denotativo, ela vai ter somente um sentido, cabeça, né? Essa parte do corpo que a gente tem, cabeça.
Só que ele usou aí no sentido conotativo, no sentido figurado da palavra. Ou seja, não quer dizer que o pai dele só tem 800 cabeças de gado, só as cabeças, né? Ele tem todo. Então ele usou aí o gado todo, 800 animais, né? 800 gados. Só que o coleguinha aí não entendeu. Ele disse que o pai dele tem um boi, mas está inteirinho. Então quem saiu ganhando aí na história? Quem tem 800 cabeças ou quem tem um boi inteirinho? Beleza, então a palavrinha cabeça aí, né, foi utilizada no sentido figurado, no sentido conotativo. O zoológico da cidade tem uma cobra cascavel. Cobra cascavel. Fato, no zoológico tem animais, então logicamente vai ter uma cobra cascavel. Mas quando eu digo, minha vizinha é uma cobra, será que na casa do lado, a minha vizinha lá mora uma cobra? No sentido literal, no sentido real da palavra? Não. Né? Quer dizer que a vizinha é brava, né? Que a vizinha é chata, que a vizinha é faladeira, não sei. Vamos dizer, é brava, né? Nojenta. Então, nesse sentido aí. Então, a primeira frase aí que está em amarelo, sentido real, cobra, né? Um réptil, um ser vivo, né? Que anda aí nos matos, sentido real. Já a frase que está em verde usou aí cobra para dizer que a vizinha é brava, né? Então usou o sentido figurado. Entendido? Dentro das conotações, dentro do sentido figurado, temos aí as figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? São processos criativos, ou seja, está dentro da conotação, que retiram a linguagem do plano literal, retiram a linguagem do plano real, do sentido real. E qual é o objetivo aí das figuras de linguagem? Ampliar conhecimento e vocabulário, estimular a criatividade e melhorar a percepção linguística. Ou seja, as figuras de linguagem são recursos de estilo em que predomina o sentido conotativo das palavras. Ou seja, ele deixa de lado a linguagem do plano real. E para você entender, você precisa entender primeiro o contexto, senão você vai ficar totalmente perdido. Ou seja, ele estimula a criatividade do leitor, né? Ele busca ampliar o vocabulário, né? Para não ficar ali no mesmo significado direto. Ele leva você a pensar. Esse é o objetivo das figuras de linguagem. Temos diversas figuras de linguagem: metáfora, hipérbole, comparação, eufemismo, metonímia, catacrese, pleonasmo, personificação ou prosopopeia, e um monte de figuras de linguagem. Vocês estudaram 3, que foi a metáfora, lembra? Que é uma comparação subtendida, comparação e hipérbole. Das figuras de linguagem, que são inúmeras, vocês já aprenderam 3: metáfora, comparação e hipérbole. Vamos relembrar? O que seria a metáfora? A metáfora é o emprego de uma palavra ou expressão com significado diferente do habitual, ou seja, conotativo, sentido criativo, conotativo, estabelecendo uma relação de comparação. Por exemplo, Maria é uma flor. Na frase, comparamos Maria a uma flor para dizer que ela é bonita, né? Para não dizer logo Maria é bonita, né? Para brincar aí, para dar mais uma sensação de beleza, né? A Maria, eu vou dizer que Maria é uma flor.
Ou seja, Maria é muito bonita, Maria é muito bela, porque a flor traz esse sentido, né, de beleza. Então, eu estou comparando implicitamente Maria a uma flor. Então, podemos dizer que a metáfora ela faz uma comparação implícita, não explícita, por trás, né? Implícita, por trás. No exemplo ao lado, compara-se Maria à flor, como foi dito, apresentando a característica em comum entre elas, que é a beleza. Então, temos outros exemplos aí. Ele é uma fera, né? Se eu quero dizer que você é uma fera, ou seja, que você é uma pessoa brava, né? Eu não quero ser direto, eu vou contornar a situação. Fulano é bravo, não, fulano é uma fera. Ela é uma gata, aquela menina é uma gata, ou seja, aquela menina é bonita. Então você está aí contornando a situação, mas atingindo o seu objetivo, né? Esse livro é um tijolo, quer dizer que esse livro é pesado. Então tudo isso aí são metáforas, né? Você é o motor desse projeto, né? Que é a pessoa principal ali. Essa é a pessoa principal desse projeto, você é o motor desse projeto. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, e assim sucessivamente. A outra foi comparação. Mas você não disse, professor, que metáfora é uma comparação? E agora vamos estudar comparação? Sim, metáfora é uma comparação implícita. Já comparação é uma comparação, né, como o nome já diz, porém explícita. E como eu vou diferenciar isso? A diferença é que a comparação utiliza a palavra como, parecia, tal, qual, assim, e assim sucessivamente. Ou seja, a metáfora, ela afirma logo. Ele é uma fera. Estou afirmando. Já a comparação, Marcos é como um leão. Olha só o termozinho aí ligando como. Então, quando eu utilizo essas palavrinhas, esses conectivos, como, parecia, tal, qual, assim, eu estou utilizando aí a comparação e não a metáfora. Temos um exemplo aí. Você é uma flor. Para transformar esse exemplo em uma comparação, esse exemplo de metáfora em uma comparação, as moças são como flores. Olha só o conectivo como. Então aí já é uma comparação. A diferença vai estar só nesses conectivos. Metáfora não tem o conectivo, não tem a palavrinha como, parecia e assim por diante. Já a comparação tem, ok? Não confunda. Metáfora não tem, ela já afirma direto. Você é uma flor. E pronto. Já a comparação, você é como uma flor. As moças são como flores. E assim sucessivamente. Entendido? E a hipérbole, que foi a outra figura de linguagem que utilizamos, que aprendemos, é um exagero, né? A hipérbole indica um exagero intencional do enunciador. A gente usa muito a hipérbole no dia a dia. Quando você diz, mãe, estou morrendo de fome, você está utilizando aí a hipérbole, né? Se eu souber que você errou o caminho, eu te mato. Se eu souber quem falou isso de mim, eu mato. É uma hipérbole. Você utiliza no dia a dia e nem percebe, né? Tentei falar com ela bilhões de vezes durante a semana. Ou seja, você tentou muitas vezes, mas não chegou bilhões, né? Ou seja, houve aí um exagero intencional para dizer que você tentou falar muito. Isso é hipérbole. Ele demorou 1 século para chegar aqui. Meu Deus, 1 século são 100 anos. Então, como ele demorou 100 anos para chegar aqui, nem chega, né? Morre na estrada. Hoje as pessoas não vivem tanto assim, né?
Cheguei nos seus 70 já está morrendo, meu Deus do céu. Ela estava morrendo de rir da piada dele. Morrendo de rir, um exagero, né? Dona Maria lhe mandou 1 milhão de beijos. Meu Deus, se você dá 1 milhão de beijos na pessoa, é impossível, né? Numa hora só ainda. Então, esse exagero intencional, né, é um recurso utilizado, né, para dar aí uma sensação de que tentou muito, que fez muito, né, uma ideia exagerada de algo ou de alguém, ok? É a hipérbole. Então, essas foram as três figuras de linguagem que aprendemos. Metáfora é uma comparação implícita, é uma comparação sem como. Metáfora é uma comparação sem como, uma comparação implícita. Comparação é uma comparação com como, olha só, é uma comparação com como. E a hipérbole é o exagero, ok? Também, dentro de metáfora, que já estudamos agora, que metáforas é uma comparação, né? Só que tem as metáforas visuais também. Ao pensar em metáfora, é comum associá-la à palavra escrita, né? Que é o que estávamos vendo anteriormente agora. Mas ela pode ser associada a uma imagem também. As metáforas visuais são ferramentas poderosas, pois envolvem o cérebro, assim como as metáforas textuais. Ou seja, para você entender uma metáfora textual ou uma metáfora visual, você vai estimular aí o seu cérebro, né? Vai ter que pensar um pouquinho o que está querendo dizer. Além de estimular os sentidos de forma intensa, são exploradas ao máximo na linguagem publicitária que vamos ver mais à frente. Então, as metáforas visuais são desenhos que indicam um sentimento, um estado de espírito ou acontecimento. Ou seja, temos aí um coração saltando do peito como sinal de paixão, né? É claro que o coração não vai sair do nosso peito aqui de dentro de nós e sair para fora. Olha só, sair para fora é uma outra figura de linguagem também, né? Vai sair. Temos aí notas musicais indicando assovio. Temos uma imagem aí também, ó, estrelinhas, uma cobrinha, uma caveira. Então, tudo isso aí são metáforas visuais. Cada símbolo desse vai indicar alguma coisa, vai estar falando ali por si, não é mesmo? Então, para entendermos uma tirinha, uma charge, é preciso observar todos esses recursos e mais outros, né, que já aprendemos, mas vamos revisar aqui logo à frente. Tenho aí um exemplo, a metáfora visual na propaganda. Olha só, como vocês viram, são exploradas ao máximo na linguagem publicitária. As metáforas visuais são exploradas ao máximo na linguagem publicitária. Olha ela aí, a metáfora. Consegue enxergar a metáfora? Né? O anúncio aí de um perfume Florata da Boticário, né? Exemplifica essa metáfora. Ou seja, nesse anúncio temos o frasco do perfume hibridizado com uma flor, né? No meio aí de umas pétalas, né? De uma flor. Nessa metáfora, há a identificação de seus dois domínios através do visual. Olha só, produzindo a metáfora, perfume Florata é uma flor. Ou seja, por que esse perfume está no meio da flor? Será para ficar bonitinho? Não. Ele está querendo dizer que o perfume Florata é uma flor. Perfume Florata é uma flor. Olha só a metáfora. Com ela podemos inferir que a fragrância desse produto é agradável. Né? Não é que o perfume é uma flor, é que o perfume é agradável, é suave como o cheiro de uma flor.
Então, a metáfora visual, você encontra ela muito em propagandas, né? Não é que quem faz ali a propaganda, né? Vai colocar qualquer imagem, qualquer desenho que achou bonito, não. Tem que ter uma relação, ou seja, ele vai usar ali a metáfora para chamar a atenção do cliente, para chamar a atenção ali do consumidor, não é mesmo? E temos também as linhas cinéticas, que são riscos que indicam movimentos, né? Talvez a gente percebe, vê nas tirinhas aqueles riscos e tal, e nem fazemos a leitura deles. Só que eles estão expressando algo. É um tipo de linguagem também, né? Vamos dizer assim. E cada risco desse aí, cada movimento desse aí, a gente chama de linhas cinéticas. Temos aí. Pensa rápido, Mônica, né? O Cascão jogou aí uma pedra, eu acredito, na Mônica. E ela pegou o coelho e voltou a pedra que quase garrou no Cascão. Então, essas linhas aí, esses movimentos, esses riscos, chamamos de linhas cinéticas. Ok? Acredito que deu para revisar, né, que deu para entender melhor. E fique forte, fique firme, fique com Deus. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.